Atenção, esse vídeo não é indicado para menores de 10 anos. É porque, isso tá falando sobre um lugar que você fica sozinho com coisas que você não conhece e provavelmente você vai acabar morrendo aqui. Mas se quiser prosseguir, pode continuar. Eu sou só um aviso, não policial. O que é uma entidade? As entidades são classificadas por 4 categorias: seu número, seu nome, nível de perigo e seu habitat. O número, como o nome, refere-se à notação numérica de uma entidade. Nome é como uma entidade é conhecida. Perigo refere-se ao perigo implícito de uma entidade, classificado em uma escala de 0 a 7. E por fim, habitat se refere à frequência com que você encontra a entidade. As classes de perigo de entidades. A classe 1 não é agressivo, mas pode causar ferimentos ao andarilhos. 2. Normalmente não é agressivo, mas pode ser provocado a ferir ou raramente matar andarilhos. 3. Agressivo, mas não notavelmente perigoso. 4. Agressivo. É o nível de classificação típico da maioria das entidades. Classe 5. Perigoso. 6. Extremamente perigoso. E classe 7. Ontológico. Nível de classificação para entidades desconhecidas e anormais. Os habitats de entidades. Desconhecido. É bem autoexplicativo. Extinta. A entidade foi completamente eliminada sem nenhum resquício dela restando. Quase extinto. Muito pouco dessa entidade restou e são encontrados principalmente em níveis ocultos ou de difícil acesso. Raro. A entidade é encontrada em menos de 5 níveis. Incomum. A entidade é encontrada em pelo menos uma dúzia de níveis. Comum. A entidade é encontrada em mais de 20 níveis. Maioria. A entidade é encontrada em mais de 50% dos níveis. E muitos, a entidade é encontrada em uma infinidade de níveis. E as backrooms, a entidade é encontrada em todos os níveis possíveis. Tendo explicado basicamente um resuminho sobre como funciona o sistema de entidades e o que são, nós iremos agora ver as entidades. Sigam meus povos. Windows. Perigo da entidade, classe variável. Número da entidade, 2. Habitat, comum em níveis com janelas, mas às vezes pode aparecer em níveis que não tem. As janelas dos backrooms são entidades de mimetismo, que assumem a forma de qualquer janela não anômala. As janelas dos backrooms são muitas vezes fontes de medo, ansiedade, apreensão e incerteza, pois podem levá-lo à salvação ou à destruição. Windows no level 0. É tão raro de aparecer que não possui foto, então não tem como eu colocar nada na tela. As janelas no nível 0 geralmente na maioria das vezes não atacam andarilhos ou qualquer outra entidade, mas nem sempre é assim. Se as janelas forem agressivas, irão tentar atrair andarilhos para perto com vozes de parentes conhecidos. E se chegar perto o suficiente, a janela vai se abrir e 5 braços vão tentar agarrar os membros da vítima. Logo em seguida a janela vai se fechar e entrar no modo inativo. Mas se a vítima conseguir sobreviver, a janela vai se fechar e também vai entrar no modo inativo. Especula-se que o destino dessas pessoas é a morte do mesmo jeito. Windows no level 39. Os Windows do level 39 são predominantemente as espécies de Windows mais hostis. Eles sobrecarregam a maioria das janelas do edifício, resultando na dificuldade de estudos e explorações adicionais da superestrutura presente no nível. Janelas colocadas em casas não podem possuir esta entidade. Sua natureza é desconcertante em alguns aspectos, pois raramente são passivos e são exponencialmente agressivos. Esses Windows atacam suas presas com luz brilhante, possivelmente convencendo os andarilhos a se aproximarem. Vários casos de andarilhos sobrevivendo ao ataque desses Windows relataram uma sala vazia e estranhamente intocada no interior. No entanto, essas pessoas seletas estranhamente esqueceram o esforço que essas janelas usaram para atacá-los. Windows do level 188. As janelas do nível 188 são perigosas e anômalas. Os exploradores que entraram no corredor interno do nível 188 são recebidos por um corredor de portas não marcadas.
Entrar nos quartos aqui irá desencadear várias reações dos Windows dos backrooms. Os efeitos que eles causam dependem de seres abertos ou fechados. Algumas janelas abertas exibem locais separados atrás deles. Entrar em salas ocupadas por essas janelas resultará no fechamento e travamento da porta atrás dos exploradores. Uma vez fechadas, todas as tentativas de abrir as portas pelo lado de fora falharam. O que acontece com os que estão dentro é atualmente desconhecido, embora qualquer pessoa presa em uma sala fique imediatamente sem resposta após a porta se fechar e seja considerada efetivamente morta. Já janelas cobertas por cortina e consideradas fechadas, afastar a cortina de uma dessas janelas fechadas faz com que o indivíduo desapareça e a janela mude simultaneamente para exibir um novo local atrás dela. Embora não se saiba se esses efeitos transportam o sujeito ou o matam imediatamente sem nenhum traço notável, ninguém afetado por essas janelas foi recuperado e até agora é considerado efetivamente morto. Os relatórios indicaram que as entidades de janela às vezes podem substituir janelas normais e não anômalas. Alguns observadores relataram figuras parecidas com sombras se movendo atrás das cortinas das janelas fechadas. É altamente recomendável não interagir com nenhuma janela do nível 188. Os dois estados dos Windows. Estado ativo. Durante o estado ativo, as janelas emitem luz. Janelas ativas são relatadas para fazer com que os exploradores desapareçam quando interagem e são consideradas altamente perigosas. Essas janelas são relatadas como ativas durante o dia e devem ser evitadas a todo custo. Estado inativo. Durante o estado inativo, as janelas não emitem luz. Elas serão escurecidas até que nenhuma luz esteja presente, exceto as luzes presentes no teto. Os Windows parecem inofensivos quando inativos. Essas janelas são retratadas como inativas durante a noite. Embora não tenha havido relatos de incidentes envolvendo janelas inativas, interagir com elas não serve para nada e deve ser evitado por precaução. Devido a todas essas contas, evitar interações com qualquer janela nos backrooms quando possível é considerado uma precaução necessária a explorar. Aparência. Os Windows não têm uma forma definida, mas seu aspecto é sempre o mesmo, uma sombra escura com a aparência de um humano de qualquer gênero. O motivo deles não terem uma forma definida é porque eles conseguem assumir a aparência de qualquer pessoa, como criança, idoso, homem, etc. Função. Embora você possa tentar observar essas entidades como se fosse uma janela normal, isso deve ser evitado sempre que possível. A maioria das tentativas de interagir ou abrir uma entidade de janela conhecida foi recebida com extrema hostilidade, portanto não deve ser tentada. Abaixo está uma lista das observações que foram relatadas ao olhar através de uma dessas janelas. Pode aparecer o verdadeiro exterior ou interior de um nível, o falso exterior ou interior de um nível, o nível adjacente. Tentar entrar em um nível adjacente através de janelas é considerado extremamente perigoso e completamente desaconselhável. Uma localização falsa, figuras sombrias, rostos ou mãos desencarnadas, ou simplesmente o void. Descoberta. O primeiro grupo de Windows foi encontrado no nível 39, em 12 de novembro de 1900 pelo MEG. O agente de patrulha Nathan G, em uma noite de patrulha, relatou ter ouvido um grupo de janelas sussurrando entre si em uma linguagem inteligível. Ele comentou que as vozes soavam femininas. É indeterminado se as janelas têm gêneros ou se reproduzem. Isles afirmou que essas entidades pararam de falar logo depois que ele percebeu a fonte dos sussurros. As tentativas de fazer com que essas entidades falem ou interagem com humanos não foram bem sucedidas. Todos os relatos dessa variante de Windows relatam uma natureza aparentemente tímida ao interagir com os exploradores. O primeiro incidente com uma janela perigosa foi no nível 188, em 28 de abril de 1900. Um grupo de 3 exploradores entrou no corredor interno do nível 188. Um membro do grupo notou e comentou que viu uma janela aberta e um canavial ensolarado do lado de fora da janela. Por curiosidade, esse indivíduo entrou na sala e a porta se fechou e trancou. Os 2 exploradores restantes tentaram entrar pela porta à força, mas não tiveram nenhum sucesso. Todas as tentativas de comunicação com o explorador preso lá dentro também não tiveram nenhum sucesso. Eles esperaram 2 horas antes de serem forçados a recuar quando viram um periférico entrando no corredor inquistável. O outro explorador é presumido perdido ou simplesmente morto. Curiosidades. Se os Windows forem quebrados, vão desaparecer misteriosamente. Se os Windows do level 0 conseguirem puxar o andarilho não vai morrer nem desaparecer,
mas sim se tornar só mais um window em algum nível aleatório. Raramente as figuras nas janelas podem ser vistas sorrindo de orelha a orelha, com uma iluminação branca fluorescente. É recomendado que, se isso acontecer, não se deve olhar para a janela, e também é recomendado tampar os ouvidos para não ouvir os sussurros dentro de sua cabeça. Smilers. Perigo da entidade, classe 4. Número da entidade, 3. Habitat, grande maioria dos níveis. Smilers são entidades hostis, reconhecíveis por seus olhos brilhantes reflexivos e dentes brilhantes. Essas entidades aparecem apenas em cantos escuros ou portas, onde o resto de sua forma não é visível. Houve aproximadamente 1.300 avistamentos confirmados de Smilers até agora. Essas entidades não possuem órgãos, em vez disso, a escuridão são seus corpos. Comportamento. O Smiler é atraído por luz, igualzinho uma mariposa, e persegue qualquer coisa remotamente brilhante, atacando qualquer fonte de luz que veja. Acender uma lanterna na frente de um Smiler vai basicamente fazer com que o Smiler se atire em cima de você. E se você se envolver com a entidade, certifique-se de ter uma boa mão de arremesso. Se o seu arremesso for fraco e a lanterna não for muito longe, o Smiler vai só atacar você. Os Smilers são criaturas tipicamente passivas, mas ruídos ou movimentos repentinos, como pânico ou recuo, os tornarão altamente agressivos. Ao ver um Smiler, é melhor encará-lo e recuar. Não esquece de não piscar. Smilers têm uma rivalidade bem grande com Frauners e Rattlers, e farão de tudo para atacá-los, até mesmo abandonando seu alvo errante. Ou seja, se considere com sorte se tiver um Frowner perto e o Smiler desviar a atenção de você. Biologia. Smilers têm um longo sorriso com vários dentes afiados e têm olhos brancos brilhantes. Não se sabe quais outras características físicas eles possuem. Há rumores de ter um corpo físico que não pode ser visto com o olho humano. Também há rumores de que eles são corpos não humanos, semelhantes a alienígenas, com braços e pernas dobrados de maneiras não naturais, mas isso não está confirmado. O Meg está atualmente tentando descobrir mais sobre sua biologia no momento. A Grande Guerra do Rosto Brilhante. Em 15 de julho de 2015, uma crescente infestação de Smilers no Level Frown deslocou a população de Frauners que o habitava. Isso quase os levou à extinção, com Frauners sendo reclassificados de avistamentos frequentes de entidades para entidades com baixa frequência em 23 de julho de 2015, com aparições de Frauners se tornando cada vez mais incomuns à medida que desaparecem após a devastadora infestação de Smilers. Descoberta. Não se sabe como o Smiler foi originalmente descoberto, pois é extremamente comum na maioria dos níveis. O primeiro relato moderno dos Smilers foi quando um usuário do Reddit usando um descartável postou sobre eles fugindo de uma Glowing Smiling Thing em 2014. Antes disso, o grupo conhecido como The Lost tinha descrições do que eles chamavam de aqueles que sorriam, uma entidade demoníaca que come vivo pela frente. Death Moths. Perigo da entidade, classe variável. Número da entidade, 4. Habitat, maioria dos níveis. Descrição. Death Moths são mariposas gigantes que habitam os backrooms. Enquanto os Death Moths machos são em sua maioria inofensivos e possivelmente até domáveis, as Death Moths fêmeas são várias vezes maiores, que podem cuspir ácido e são totalmente hostis. As Death Moths são atraídas pela luz, então se você ouvir o bater de asas nas proximidades, certifique-se de apagar qualquer fonte de luz que você tenha. Os Death Moths menores habitam os níveis 2, 3, 122, 5678 e nível 5. Mas as maiores e mais perigosas só aparecem no nível 5, onde sua colmeia é centralizada e é onde está o rei e a rainha. Eles dominaram completamente o nível e são as únicas coisas lá além da fera misteriosa. Comportamento. As Death Moths variam em hostilidade e biologia, dependendo do nível em que são encontradas. A colmeia, considerada a fonte das Death Moths, é onde estão as mais mortais e agressivas. No entanto, as Death Moths individuais de todos os níveis variam em perigo. Biologia. Death Moths são basicamente mariposas gigantes. Embora não compartilhem muitas semelhanças com mariposas normais, a maior parte da sua vida útil, nascimento e morte são completamente desconhecidas. As Death Moths femininas possuem uma secreção gelatinosa conhecida como Moth Jelly, que elas usam para alimentar seus filhotes e acumular haréns de machos. Esta geleia é muito procurada devido ao seu valor nutricional e qualidades benéficas,
embora seja altamente perigoso para consumir em grandes quantidades, pois atrai ainda mais Dothmoths que tentarão te comer vivo. Esse recurso também pode ser utilizado em pequenas quantidades como forma de escudo dessas entidades, pois faz com que as fêmeas não o ataquem e os machos até mesmo o protejam por um período de tempo. Descoberta. Não se sabe quando a entidade Deathmoth foi encontrada, mas parece que o grupo chamado como The Lost chamou essas entidades de as Moscas do Terror. Clumps. Perigo da entidade classe 5. Número da entidade 5. Habitat grande maioria dos níveis. Os Clumps são entidades hostis que se assemelham a aglomerados maciços de braços humanos que se agitam e se estendem em todas as direções. Eles são conhecidos por habitar aberturas, armários e outros espaços apertados. Essas entidades são famosas por ser um incrível nível de inteligência quando se trata de emboscar e atacar andarilhos. Essas entidades passam a maior parte do tempo escondidas em espaços apertados, como armários, ralos, canos, chaminés e, muito mais comumente, aberturas. Geralmente, a única parte de um clump que é vista por um andarilho consiste em seus braços frontais, que eles permitem pendurar livremente e balançar dentro de seu espaço de caça. Um comportamento teorizado para servir como uma forma de isca para levar os andarilhos a se aproximarem deles. Embora ocasionalmente um braço se flexione e uma mão se aperte, esses braços geralmente ficam imóveis quando não há andarilhos presentes. Comportamento. Quando não estão escondidos, os Clumps tomarão muito cuidado para evitar qualquer contato com outras entidades ou humanos e permanecerão principalmente sedentários enquanto esperam que as presas se aproximem deles. No entanto, após longos períodos de tempo sem comida, os Clumps são conhecidos por migrar para outros níveis dos backrooms, impulsionando-se com os braços a uma velocidade de até 20 milhas por hora, tornando-os relativamente rápidos em comparação a outras entidades, embora eles raramente exibem essa habilidade. Em vez de perseguir a presa, os Clumps preferem ficar imóveis à espera dos andarilhos que se aproximam. Uma vez que percebem que um andarilho está por perto, os Clumps começarão a realizar uma série de movimentos para atraí-los e se aproximar dele. Esses movimentos podem incluir acenar, bater palmas, estalar os dedos, bater nas paredes e comunicar-se em linguagem de sinais e outros tipos de gestos com as mãos. Não se deixe enganar, pois chegar perto de um Clump provavelmente terminará rapidamente em sua morte. Se você vir um Clump, caminhe lentamente na outra direção sem ser notado. Em alguns casos muito graves, você pode acabar precisar correndo. Também fique de olho no Clump para garantir que ele não vai fazer nada e tente não fazer nenhum barulho enquanto se afasta. Em geral, você deve ficar pelo menos a 8 pés ou mais de distância. Caso contrário, você pode ser agarrado e receber seu destino agonizante. Biologia. Os Clumps medem em média 6 pés de diâmetro e são capazes de caber em espaços tão pequenos quanto 2 pés, contorcendo seus membros para poder caber nesses espaços apertados. Os braços de um Clump variam na cor da pele, com alguns até mesmo tendo ferimentos ou manchas na pele. Os Clumps também são conhecidos por possuir um único braço que pode se estender por mais de 20 pés de comprimento e é surpreendentemente forte, apesar de sua esbeltez. Foi registrado que esse braço consegue levantar objetos com peso de até 360 kg, e esse braço é usado para pegar a presa e agarrá-la com força antes de puxá-la, além de seus muitos braços e absorvê-la em seu corpo. Como isso é feito permanece desconhecido, mas devido aos sons arrepiantes de seus ossos sendo esmagados, acredita-se que esse processo é extremamente doloroso. Descoberta. O avistamento de um Clump foi relatado pela primeira vez anonimamente ao banco de dados do MEG em 2 de março de 2008, embora na época a entidade fosse bem conhecida em vários outros grupos. Devido à sua natureza secreta, é provável que eles também existiam nos backrooms há muito mais tempo do que nós pensávamos. Duelers. Perigo da entidade classe 4. Número da entidade 6. Habitat comum. Descrição. Duelers são criaturas estranhas, geralmente encontradas nos níveis mais baixos dos backrooms. Eles possuem uma aparência cinza escura e humanoide, mas carecem de várias características proeminentes, como um rosto ou orelhas. Não é totalmente compreendido como os Duelers matam suas presas, já que eles geralmente fogem de ameaças. Comportamento. Eles geralmente fogem de qualquer coisa que se aproxime, mas esteja ciente de que essas entidades parecem ser hostis.
A entidade caça quando está em um salão e uma vítima do outro lado, separado por uma parede. O Dueler então prenderá seu braço através da parede, capturando as presas do outro lado, e em seguida arrastará para o salão. Se você notar um Dueler sem sua tática de caça, eles fugirão silenciosamente. Não se sabe o que eles fazem com você uma vez que você é capturado. Às vezes eles podem pegar objetos aparentemente aleatórios e não se sabe o que eles fazem com eles. Também parecem não gostar nem um pouco de água de amêndoa, assim como outros exploradores relataram que Duelers parecem evitar fontes de água de amêndoa e outros itens do gênero. Biologia. Eles são altos, cinzentos, humanoides, estatura esquelética frágil e sem características faciais. Eles têm braços longos que podem se estender a distâncias muito altas, geralmente para alcançar suas presas do outro lado da parede. Sua postura é muito oscilante e seu movimento de andar não é natural. Essas entidades são surpreendentemente fortes pela aparência de estrutura corporal, e eles podem, no entanto, correr a velocidades extremas, mesmo segurando itens com o dobro do seu próprio peso. Descoberta. Não se sabe como essa entidade foi descoberta nos tempos modernos, mas um grupo conhecido como The Lost mencionou um ser conhecido como Agarrões da Parede, que poderia estar se referindo a um Dueler. Atitudes. Atitudes seguras e recomendadas. Corra em sua direção se puder, ele irá fugir. Use água de amêndoas em si mesmo ou contra eles, vai ter o mesmo efeito. Atitudes não seguras e não recomendadas. Perder sua água de amêndoa e estar na parede oposta que eu dou. Perder sua água de amêndoa e estar na parede oposta ao Dueler. Insanity. Perigo da entidade, classe 3. Número da entidade, 7. Habitat, maioria dos níveis. Descrição. Os Ratchers ou Insanities são uma entidade humana, muitas vezes descrita como um morto-vivo ou um zumbi. Uma vez humanas, essas entidades foram transformadas por meio de um processo mal compreendido, que se acredita resultar na privação de sustento vital, como comida, água e sono. Os Ratchers são comuns nas Backrooms, residindo nas sombras onde quer que os humanos se reúnam devido à sua natureza. Os Ratchers podem variar muito em aparência quando têm categorias separadas de espécimes. Os Ratchers compartilham uma estrutura genética extremamente similar com os Insanities, do nível 1234. Comportamentos. O processo de transformação em um Ratcher parece estar relacionado à fome, sede e falta de sono. Acredita-se que o isolamento acelera o processo, a julgar pela alta concentração de Ratchers em áreas inexploradas ou perigosas. O processo de transformação em um Ratcher é comumente referido como o ciclo Ratch entre os andarilhos, e não pode ser revertido por meios normais. No entanto, uma transformação em processo pode ser interrompida pelo sustento e descanso adequados, incluindo água de amêndoa e rações reais. O ciclo Ratch dura entre várias semanas a meses e tem 3 fases conforme segue. Estágio 1. Inicialmente, os sintomas se manifestam como coceira e irritação, comparáveis a uma erupção de era venenosa. Com o tempo, sintomas psicológicos sutis se instalarão, resultando em comportamento errático e agressivo, e uma mudança completa nos traços de personalidade. Esses efeitos podem ser interrompidos com a alimentação corporal normal e todas as curas possíveis mostradas anteriormente. Estágio 2. Durante o estágio 2, a pele e o tecido muscular começarão a se dissolver de maneira não natural, muitas vezes desenvolvendo orifícios e pústulas. A pele externa começará a avermelhar e descamar, os olhos ficam injetados e irritados e a perda de cabelo se instala. Ao tentar pará-lo, a fala ainda é inteligível, mas consiste apenas em pedidos de água, comida e ajuda. A água de amêndoa e aromatizantes de realidade parecem ser a única cura possível nessa fase do ciclo Ratcher. Estágio 3. Nesse estágio, toda a esperança de voltar à normalidade foi perdida. Unhas e dentes caem de suas posições naturais, muitas vezes voltando a crescer em outros lugares em quantidades e tamanhos não naturais. Pálpebras, lábios e cartilagem se dissolvem completamente, forçando os olhos a permanecerem abertos constantemente e rolarem descontroladamente em suas órbitas. Não se sabe se a consciência da vítima original ainda permanece nesse estágio. Os Ratchers do estágio 3 exalam constantemente uma substância semelhante a lodo marrom das bocas e outros orifícios. Esse fluido não tem nome no momento e é considerado altamente tóxico. O comportamento de um Ratcher médio é comparável ao da entidade 10, possuindo pouca inteligência, mas uma força surpreendente. Raramente, no entanto, os Ratchers mostraram um comportamento inteligente ou até mesmo humano, capaz de fabricar ou manejar armas. Em batalhas, os Ratchers costumam agir em unissono,
comportando-se como uma colmeia. Existem Ratchers mais fracos, mas a maioria possui força sobre-humana, muitas vezes capaz de romper paredes com muita facilidade, apesar da sua aparência frágil e esquelética. A velocidade dos Ratchers também varia, variando de uma lenta confusão a sprints que ultrapassam capacidades humanas. As vocalizações são a maneira mais rápida e confiável de determinar o nível de ameaça de um Ratcher. Muitos Ratchers produzem sons gorgolejantes e rosnados com frequência e com pouco propósito aparente. Sons graves e lentos geralmente indicam uma variante pouco inteligente, enquanto vocalizações agudas são muitas vezes inteligentes ou extraordinariamente rápidas. Esse método nem sempre é preciso, mas é o único meio confiável de avaliar o perigo nesse momento. Biologia. Assim como seu comportamento, a aparência de um Ratcher varia muito. O corpo totalmente infectado terá uma pele marrom avermelhada, seca e escamosa, coberta com buracos e pústulas que secretam uma substância marrom avermelhada espessa. Os Ratchers geralmente têm uma aparência esquelética, escondendo um grande potencial de força e resiliência. Os Ratchers maiores raramente foram vistos. Restos da identidade humana passada de um Ratcher são difíceis de discernir, mas visíveis se observados bem de perto. Na maioria das vezes, lembranças como roupas, suprimentos e pertences pessoais permanecerão no corpo, embora muitas vezes mutiladas além do reconhecimento. Mutações são frequentes em Ratchers, muitas vezes resultando em olhos mal posicionados, membros desarticulados ou em excesso, ou até mesmo asas esqueléticas e carnudas. Uma variante comum e formidável se manifesta como uma massa deformada de carne, consistindo quase inteiramente de olhos, bocas e outros benefícios de propósito desconhecido. Descoberta. Os Ratchers foram descobertos pela primeira vez durante um encontro com uma base no nível 2, conhecida como Os Sobreviventes. O Meg inicial foi capaz de ajudar o grupo a matar o Ratcher e entregá-la à base Ômega no level 1. Após o encontro inicial, os Ratchers foram observados com mais frequência, tornando eles uma das entidades conhecidas mais formidáveis. Muitos andarilhos foram levados pelo ciclo do Ratcher, e muitos foram salvos de suas garras. É seu dever como explorador dos Backrooms manter sua saúde o mais próximo possível, descansando e se sustentando com todos os meios disponíveis com segurança. O que fazer e o que não fazer? O que fazer? Tente salvar a si mesmo ou outra pessoa com as possíveis curas mencionadas anteriormente. Ouça suas vocalizações para discernir o nível de ameaça de cada Ratcher. Durma, coma e hidrate-se regularmente para evitar o início da transformação. E o que não fazer? Não tente salvar um Ratcher no estágio 3. Eles já não têm mais salvação. Não perca a si mesmo nem a sua humanidade para o ciclo Ratcher, embora seja inevitável. Guinsanities. Perigo da entidade, classe 2. Número da entidade, 7,5. Habitat, nível 1234, embora também possa ser visto em outros níveis. Na Wiki não tem muitas informações. Tudo que tem é apenas um relato e uma foto. Eu vou descrever o relato aqui. A entidade Guinsanity tem a aparência de um cachorro, mas com pernas longas e dentes com 6 centímetros. Eles têm um comportamento muito agressivo como um cachorro com raiva. E caso um Guinsanity ver uma pessoa, ele irá começar a rosnar. Esse é o som da morte. Ao fazer esse som, o Guinsanity pulará à altura do seu pescoço e morderá o seu pescoço, causando uma morte instantânea. Mas é fácil impedi-lo batendo um objeto em sua cabeça. Seu corpo é bastante frágil. Hounds. Perigo da entidade, classe 4. Número da entidade, 8. Habitat, maioria dos níveis. Descrição. O nome Hound vem da natureza canina dessas entidades, rastejando de 4 e atacando qualquer um que as provoque. Eles são muito perigosos e ficam agitados quando vem alguém em estado hostil, mas podem ser intimidados. Eles são inimigos naturais dos Bear Traps. Comportamentos. Os Hounds se tornam hostis no momento que vem um humano. No entanto, eles ficarão intimidados e momentaneamente parados quando você os encarar. Se você ouvir o rosnado de um Hound, é melhor ficar fora de vista e sair do caminho por um tempo. Biologia. Hounds são entidades humanoides com longos cabelos pretos crescendo em suas cabeças. Eles têm garras afiadas e bocas extremamente grandes alinhadas com dentes semelhantes a facas. Seus brancos perolados geralmente passam despercebidos até que seja tarde demais para você, já que seus longos cabelos escuros geralmente escondem esse recurso. Como mencionado acima, eles andam de 4 e têm uma quantidade surpreendente de poder quando atacam um alvo.
apesar de parecerem macros. Hounds eclodem de ovos que se originam do The Hive. É imperativo para a sobrevivência de um explorador que eles evitem ser mordidos a qualquer custo, pois sua saliva contém uma doença, apelidada de vírus Hound, que infectará e transformará o mordido em um Hound também, como se fosse um vírus zumbi. O período de incubação é de 20 a 25 minutos antes que os sintomas comecem a aparecer. Os sintomas são os seguintes: descoloração e erupção cutânea ao redor da área da mordida, sintomas semelhantes à raiva, dificuldade em engolir, espuma na boca, etc. Tontura, espasmos musculares leves a intensos, que pode levar a cãibra, aumento da agressão, dores de estômago, vômitos e leves erupções cutâneas. Aproximadamente de 20 a 30 minutos após o aparecimento dos sintomas, o corpo do infectado se reconstituirá para corresponder ao de Hound. O processo é visivelmente e auditivamente excruciante, pois os dentes e unhas humanos normais são dolorosamente empurrados para fora e substituídos por presas e garras, enquanto as mãos e os pés são reconstituídos para se moverem exclusivamente de quatro. Em meio à transformação, ocorrerá um rápido crescimento do cabelo no corpo. Depois eles entrarão em um estado selvagem e hostil, completando a transformação. Se alguém for mordido, é melhor isolar o mais longe ou matar o aflito, pois atualmente não há cura conhecida para o vírus Hound. Embora tenha sido teorizado que vacinas normais contra a raiva podem ser utilizadas na criação de uma vacina contra o vírus Hound. Embora não tenha cura, a amputação do membro mordido pode impedir a transformação, mas deve ser feita dentro de 1 a 3 minutos, pois o vírus começará a se espalhar rapidamente após esse período, tornando a amputação um processo inútil. Descoberta. Uma das primeiras gravações de vídeo conhecidas dos Backrooms mostrava o explorador fugindo de um Hound em uma área que se assemelha ao nível 0. No entanto, como atualmente não sabemos como The Hive foi gerado, se é que teve um começo, não podemos determinar a origem exata dos Hounds nesse momento. Houve poucos casos de Hounds sendo domados por Facelings no nível 92. E não, humanos não conseguem fazer isso. O que fazer e o que não fazer? O que fazer? Fique fora da vista se você ouvir rosnados. Mantenha contato visual direto com o Hound se um estiver se aproximando de você. Faça-se parecer grande, poderoso e intimidador. Isso fará o Hound recuar. Afaste-se lentamente enquanto mantém contato visual. O que não fazer? Não fuja do Hound assim que você ver um. Ele vai perseguir você na mesma hora. Não tente domá-los. É impossível. Pelo menos para humanos. Não quebre o contato visual. Isso será visto como sinal de fraqueza e você será perseguido do mesmo jeito. Não tente combatê-los com armas brancas. É muito arriscado o embate corpo a corpo. E principalmente, não seja mordido. Facelings. Perigo da entidade, classe variável. Número da entidade, 9. Habitat, muitos. Literalmente quase todos os níveis. Descrição. Facelings, também conhecido como sem face, é um termo geral para pessoas sem rosto que vagam pelos Backrooms. Existem vários tipos, cada um com vários níveis de hostilidade. Eles são uma das entidades mais populosas dos Backrooms, e provavelmente uma das primeiras entidades que você irá encontrar. As duas formas mais comuns são Facelings adultos e Facelings crianças, embora tenham sido descobertas outras versões desde então. Facelings adultos são amigáveis e não agem com hostilidade, a menos que você provoque eles primeiro. Eles normalmente têm a aparência de humanos adultos padrão, com pele lisa substituindo todo o rosto. Eles podem aparecer como masculinos, femininos e também podem aparecer como completamente andrógenos. Os Facelings crianças são maliciosos e hostis. Eles geralmente aparecem em grupos de 2 a 3 e atormentam ou tentam matar os sobreviventes que encontram. Quase sempre são mulheres e brandem objetos pequenos e pontiagudos. Normalmente são pequenos pedaços de metal afiados ou pequenas facas, como faquinha de pão mesmo. Se fossem confortados por um toque, também iriam se distraindo. Se forem atacados, um Faceling adulto irá protegê-los e tentar agir hostilmente ao explorador. Eles só parecem ser amigáveis para aventureiros com menos de 16 anos. No entanto, ver um nem sempre é um atentado contra sua vida. Às vezes eles apenas tentam assustar os sobreviventes ou até pregar peças engraçadas neles. Tipos de Facelings. Facelings com vestido rosa. Não se sabe muito sobre esses tipos de Facelings, além do fato de que ver um é literalmente uma sentença de morte instantânea. Evite a qualquer custo, mas alguns descobriram que alguns estavam segurando um ursinho de pelúcia e cobrindo seu rosto, provavelmente apenas com um olho roubado por um humano. Facelings idosos.
Esses facelings andam por aí com uma bengala e parecem ter rugas, indicando idade no rosto. Eles são muito lentos e, embora inofensivos, tentaram verificar você. Eles tocaram seu rosto e corpo para tentar descobrir o que você é. Apenas vá embora rapidamente se você não quiser isso. De resto, eles são de boa. Facelings poligonais. Semelhante a um faceling adulto, só que com corpo poligonal, como se fossem modelos de Nintendo 64. Eles têm textura de plástico e emitem um som semelhante à estática. Os facelings poligonais são resultado de um faceling não renderizado direito. Facelings nus. Como o nome indica, esses facelings não têm roupas. Eles não têm órgãos genitais, seios, parte posterior, nem mamilos. Eles se arrastam até serem vistos, então fogem. Os facelings nus também podem ser mais inteligentes do que os normais, mas isso ainda não é confirmado. Facelings tímidos. São gentis e evitam os andarilhos. Raramente eles atacam e usam roupas do estilo 2015. Já foram documentados relatos deles atacando, mas foram pouquíssimos, tipo 1 ou 2. Se atacados, soltam um barulho agudo que pode danificar o ouvido do andarilho e entidades próximas. Facelings sombrios. Um faceling escuro feito breu. Esses facelings parecem uma silhueta, mas na verdade são corpóreos. Eles são extremamente hostis, mas não são tão fortes quanto um ser humano comum, permitindo um combate mano a mano. Facelings falsos. Esses facelings são únicos, porque apresentam às vezes características faciais parciais ou até mesmo completas, como metade de um olho, uma narina, uma boca, dentes sobre uma camada de pele e etc. Caso contrário, eles vão agir como facelings adultos típicos. Facelings nostálgicos. O tipo de faceling mais perigoso e também o mais poderoso. Esses raros facelings vão assumir a aparência física de um ente querido seu, só que sem um rosto. Eles se originam de uma entidade conhecida como verme de memória. Como eles caçam atualmente é desconhecido. Facelings chefes. Esses facelings hostis estão em todos os níveis relacionados à comida, comumente no nível 375. Esses facelings se parecem com facelings adultos, mas com um uniforme de chefe de cozinha. Ir na direção deles vai resultar em você simplesmente ser cozinhado vivo. Facelings ex-humanos. O nome já é bem autoexplicativo. São facelings que já foram humanos, que foram transformados por um falso deus do nível 972. Descoberta. Facelings são uma das primeiras entidades já descobertas nos Backrooms. Um dos primeiros relatórios Meg já escritos faz referência a eles. Existem entradas de diário que fazem referência a facelings que datam do ano de 1909, mas sua origem exata ainda é desconhecida. Skin Stealers. Perigo de entidade, classe 5. Número da entidade, 10. Habitat, maioria dos níveis. Principalmente os níveis 1, 2, 3, 4 e 5. Descrição. A entidade 10, mais comumente conhecida como Skin Stealers ou ladrões de pele, são grandes entidades humanoides que podem usar a pele de suas vítimas como disfarce. Eles comem carne humana quando estão em estado de fome e de outra forma vagam sem rumo se não precisarem comer. Seu sangue é translúcido e eles podem imitar a fala humana. Eles são mais comumente encontrados nos primeiros 4 níveis, mas foram relatados em vários outros. Comportamentos. Os Skin Stealers são criaturas tipicamente dóceis e vagarão sem rumo se não precisarem se alimentar. Nesta fase, eles não serão hostis, a menos que você os machuque primeiro. Em um estado de fome, eles procurarão humanos vagando sozinhos e então usarão sua força para separá-los com as mãos. Biologia. Os Skin Stealers são humanoides altos e amarelos pálidos com olhos brancos afundados. Sua camada externa de carne é coberta com saliências microscópicas semelhantes às ventosas do tentáculo de um polvo. Estes grudam na pele arrancada de humanos e empurram e puxam para ajustá-la até que o Skin Stealer pareça idêntico a um humano comum. Esses inchaços também bombeiam sangue e nutrientes para a pele para torná-la quente e viva, além de evitar a decomposição. Além disso, cura a pele, escondendo quaisquer cortes que possam identificar um humano real. Após um período de 24 horas, a pele será digerida através da superfície do Skin Stealer e o Skin Stealer entrará em um estado dócil. Um Skin Stealer também tem a habilidade de falar, mas não pode entender a linguagem. Ele repetirá o que ouve, muitas vezes em vários idiomas, para poder atrair a presa, mas não consegue se comunicar de fato. Embora, como um típico Skin Stealer raramente usa sua voz, essa não é uma boa maneira de diferenciá-los de humanos de verdade. O sangue de um Skin Stealer é completamente translúcido, então uma boa maneira de identificar o Skin Stealer de uma pessoa normal é pelo seu sangue.
Lembrar desta rima pode ser bastante útil. O sangue corre vermelho, eles não estão mortos. O sangue corre claro, fuja a todo custo. Recomendações: afaste-se devagar e com calma se você vir um. Não tente chamar atenção para si mesmo. Verifique se a pessoa com quem você estiver viajando junto tem sangue claro, apenas para ter certeza. E o que não fazer? Confie em pessoas que falam mal ou dizem variedades aleatórias de palavras. Ou machuque um skin stealer em seu estado dócil. Eles ficam muito mais agressivos do que no estado agressivo normal. Os skin stealers também podem ser muito raramente encontrados no nível 0. Até porque se você encontrar ou ouvir um andarilho no nível 0, pode muito bem ser um skin stealer disfarçado prontinho para te matar logo em seguida. E essas foram apenas 10 entidades que existem nos backgrounds. Existem uma infinidade de entidades. Não tô nem zoando, existe muita entidade. Mas eu decidi falar só de 10 para poder, o vídeo não tem mais de 1000 horas. Esse foi o remake do segundo episódio do Guia de Backgrounds. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou tentar fazer o remake do episódio 3. Obviamente vai demorar também, né, porque eu preciso de um pouquinho de força de vontade. Mas é a vida. Eu espero que vocês tenham gostado e nós vamos explorar os backgrounds nos episódios seguintes. Tchau!